Clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Vem agora visitar esta manhã a tua igreja. Pedimos uma bênção para o estudo da tua palavra. Opera uma bênção esta manhã. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Clamo a ti. Glória a Deus. Amém, Senhor Deus. Eu pedia já a um irmão para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Senhor, tu nos liberta, tu nos redime, nos dá acesso à vida eterna. Amém. Obrigada por Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por amor de nós, Senhor. Amém. Senhor, exaltado e glorificado seja o teu santíssimo nome nesta manhã. Amém, Senhor. Convidava a igreja a ficar de pé. Vamos orar pelas nossas crianças, pelas professoras. Vamos estar assim em comunhão com o nosso Deus. Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, sobre a vida dos mais pequenos, dos adolescentes, também dos jovens, que esta manhã vão abrir os seus corações e vão ficar com a tua palavra para as suas vidas. Opera esta manhã uma bênção também para as suas professoras. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar sentados enquanto elas vão para as aulas. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei.
ao contemplar o mundo. Convidava a igreja a ficar neste momento de pé. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Cantares, Salomão. E vamos abrir no capítulo 2. E vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Versículo 10, capítulo 2. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, parecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Se a Deus te bendizemos
pela tua presença no nosso meio. Pedimos agora que ao meditarmos, ao estudarmos a tua palavra, particularmente este livro de Cantares, pedimos que o teu Espírito esteja sobre a nossa vida e nos traga a tua revelação, o discernimento, o entendimento também para compreender de uma maneira profunda a tua palavra. O Senhor fala connosco, opera as tuas bênçãos esta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Mas hoje vamos falar sobre este livro. É um livro especial. O seu título diz, nós lemos Cantares. Cantares é uma tradução grega, porque no original, no hebraico, traduzindo à letra, é Cântico dos Cânticos. Não é? Cântico dos Cânticos porque é o maior de todos os cânticos. Não é? Portanto, esta ênfase, Cântico dos Cânticos, porque é maior, é superior em todos os cânticos. Não é? Também, num outro entendimento, pode ser chamado como o Santo dos Santos. Mas do hebraico, então, não é traduzido, Cântico dos Cânticos, o mais excelente de todos. Irmãos, é um livro que foi escrito por Salomão. É o primeiro dos 3 livros que ele escreveu. Ele escreveu na sua juventude. Ele depois escreveu a seguir Provérbios e depois Eclesiastes, como nos ouvimos na última aula. Ele, enquanto viveu diante do Senhor, estava na presença do Senhor, quando escreveu este livro do Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios também. Ele depois desviou-se no momento da sua vida da presença do Senhor, mas depois ele voltou para a presença do Senhor e foi quando então escreveu o livro de Eclesiastes, já de uma idade mais avançada. Não é? Falamos isso a semana passada sobre esse assunto. O Cântico dos Cânticos é uma história, assim à primeira vista, uma história de amor. Quando nós o lemos, percebemos que é uma história de amor. É uma poesia que tem um estilo muito próprio, um estilo oriental, mas o que nos interessa aqui é ver o aspecto profético deste livro. É dos livros do Velho Testamento que tem uma grande profecia acerca da igreja. Eu acho que é o que mais fala da igreja. Então, é um livro extremamente profético. O que nós hoje vamos ver, e vamos falar, e vamos debruçar-nos um pouco sobre o aspecto profético. Mas vamos passar um pouco por cima, não vamos ver os pormenores, porque cada versículo deste livro é uma mensagem, porque é muito profundo. E nós hoje não temos tempo para isso. O que é que nós vamos fazer? Vamos passar assim por cima do livro, vamos ver alguns aspectos, vamos tentar ver o aspecto profético, porque fala de todo o tempo, fala da história da igreja, não é? Portanto, fala de um noivo, de uma noiva, e nós sabemos, já entendemos, que a noiva fala então de Jesus, a noiva fala de igreja. Então nós vamos ver isto hoje ao longo desta aula de uma maneira assim muito rápida. É um livro que é preciso ter entendê-lo pelo Espírito. Houve muita gente que tentou entender e não conseguiu entender. Muitos ficaram pela história, ficaram pela poesia, ficaram pela história de amor que ele conta, de uma maneira assim muito literal, podemos até dizer de uma maneira muito carnal. Mas, irmãos, o livro também, eu vou dizer aos irmãos o seguinte, o livro teve, de uma maneira, podemos dizer, encerrado até os nossos dias. Nos nossos dias, o Espírito do Senhor tem nos aberto o entendimento do livro. Porque se nós falamos da história da igreja que o livro fala, dentro do contexto da história da igreja, há um período da igreja em que o livro faz e dá uma ênfase muito grande. E esse momento é o momento na história da igreja do arrebatamento da igreja.
Então, irmãos, se pudéssemos separar dentro do contexto profético, qual é a maior ênfase? É esta, é o arrebatamento da igreja. Portanto, é um livro que nos interessa ler, estudar, porque em muitos pormenores nós vamos ver o que vai acontecer. Se o irmão está curioso sobre este tempo, sobre a história da igreja, se o tempo profético que estamos a viver, do arrebatamento, o irmão leia, estude em pormenor este livro, porque com certeza o Espírito do Senhor vai estar sobre a sua vida, trazendo-lhe o entendimento e, quem sabe, não é, abrindo mais a revelação. O Senhor pode dar alguma revelação ao irmão, o irmão traga, porque é tão importante o livro que nós precisamos de ler, não é, bem profundamente e entender bem o contexto. Então, irmãos, é um livro que foi escrito à volta de 3.000 anos. É muito tempo, não é? E como é que um livro que é escrito há 3.000 anos, mais ou menos, ele fala de uma precisão da história da igreja muito grande. É um cântico, então, que fala da igreja. Antes, é um cântico que fala da igreja, é preciso ser entendido pelo Espírito. Salomão é um tipo do Espírito Santo. E ele fala, então, na história da igreja, desde o início da igreja até ao milénio. Fala do milénio também, fala da igreja que vai ser arrebatada, não é? Fala de todos os aspectos. Podes passar o seguinte? Então, nós vemos aqui um esquema. Fala, então, para os irmãos entenderem, ele fala de 2 dias, não é? De 2 dias. Fala de 2 dias. O primeiro dia, nós vemos então o amanhecer. O primeiro dia, vamos ver em pormenor. Fala da manhã, né? O amanhecer do primeiro dia, amanhã. Fala do período do meio-dia, a tarde, a tardinha, a noite, a meia-noite. E depois fala do amanhecer de um segundo dia. Isto tudo dentro daquilo que é a história da igreja. Podes avançar? Vamos ver com algum pormenor o amanhecer do primeiro dia. Capítulo 1, no versículo 2, nós lemos. O versículo 1 diz cântico de cânticos, que é de Salomão. O versículo 2 diz: beije-me como os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Fala, os beijos da sua boca fala de uma intimidade grande. Fala também, então, do início da igreja. Os irmãos, quando nós falamos do início da igreja, os irmãos, para conhecerem a história da igreja, há um livro que nos ajuda, que nos fala do início da igreja, que é o livro de Atos, não é? Atos dos Apóstolos. E nós vemos no livro de Atos o início da igreja. A igreja nasce, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. No Pentecostes, a igreja nasceu, mas vemos uma grande operação do Senhor no meio da igreja. O Senhor estava muito presente, de uma maneira, pelo seu Espírito, de uma maneira muito ativa na igreja. Havia uma intimidade muito grande entre a igreja, do início, e a pessoa do Espírito Santo, revelando a presença ali do Senhor Jesus, na maneira como o Senhor falava, não é? Lembramos a conversão de Saulo, os irmãos lembram-se, não é? Aquela experiência maravilhosa, não é? O Senhor falou boca a boca com ele. Quando a palavra fala aqui em Cantares, vejo-me com os beijos da sua boca, fala disto, fala desta intimidade, fala do falar boca a boca. Ele ouviu a voz, viu a luz. E se nós formos ler no livro de Atos o início da igreja, nós vemos então a presença do Senhor ali de uma maneira muito maravilhosa, não é? Os discípulos, os apóstolos, a igreja, com uma intimidade muito grande com o Senhor. Não foi sempre assim na história da igreja, mas no início, irmãos, era importante. Nós vemos os milagres, os sinais, o Senhor operar, e eles pregavam, não é? Lembramos daquele do coxo, não é? À porta do templo, quando os discípulos passaram, não é? Que pediram-lhe, ele pediu uma esmola e ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou.
não é? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou-se e andou. Grandes experiências, grandes sinais. Então era, irmãos, o início da igreja. Não era esta intimidade que fala o período do amanhecer do primeiro dia. Então o primeiro dia fala então do nascimento da igreja. A igreja dos primeiros tempos, não é? Quando o Senhor se revela de um modo especial, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É interessante porque na confissão de Saulo, o que é que ele viu? Uma grande luz. Literalmente, não é? Irmãos, é extremamente importante os sinais. Fala então do nascimento da igreja. E depois passa para amanhã. A madrugada passa rapidamente, não é? O nascimento do primeiro dia, depois entramos no período da manhã. Irmãos, e aqui diz: os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. É um período que há uma luta muito grande no meio da igreja. A igreja nasceu, as grandes experiências, mas logo a seguir começaram as grandes lutas da igreja. Irmãos, e as grandes lutas da igreja, elas começam, não é? Como diz aqui, os filhos da minha mãe. Então os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. O que é os filhos da minha mãe? Fala de Israel, fala do povo judeu, porque Jesus, ele tinha vindo para os judeus. Mas logo, não é, na luta da igreja, no início da igreja, as grandes experiências, mas ao mesmo tempo a perseguição, não é? Sofreram nas arenas. Foi um período, uma época de grande luta, de grande dificuldade. Muitas vezes os próprios judeus, não é, incitavam os romanos, os filhos da minha mãe, não é, que incitavam os romanos à perseguição, a prendê-los, a levá-los para as arenas. O espetáculo que era dado, os servos do Senhor eram usados para o espetáculo, não é? Os leões, os irmãos conhecem a história. Então, foi um período difícil. Os servos sofreram muito. Diz aqui para divertimento público, mas havia uma coisa, irmãos, é que, apesar das lutas, das dificuldades, havia um bom testemunho. E o testemunho que era dado era pela fidelidade da igreja. Não era por causa das arenas, não era por causa das perseguições, que os servos do Senhor abandonavam o Senhor. A intenção era essa, é que deixassem o Senhor, é que abandonassem. Então as perseguições vieram, as lutas vieram. Mas vemos, irmãos, como aqueles homens, mulheres, crianças, não é? Eram fiéis ao Senhor e não dobravam os seus joelhos perante César, não se deixavam atemorizar pelas lutas, não é? Pelo sofrimento, pelo contrário. Eles se firmavam cada vez mais na presença do Senhor. É uma igreja, então, a igreja da manhã. É o segundo período da igreja. Mas, irmãos, continua, não é? O meio-dia. Lemos no versículo 7 do capítulo 1. Diz-me, ó tu, é quem ama a minha alma, quando apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia. Pois, por que razão seria eu como a que erra, não é? Ao pé dos rebanhos dos teus companheiros. Então, irmãos, a igreja do meio-dia. A igreja do meio-dia, e o meio-dia fala de um período do dia, que é o período onde o sol está mais forte, não é? É o período onde as pessoas se refugiam, se protegem. E naquela época, naqueles tempos, não é? O sol, não havia muitas condições para as pessoas viverem ao sol do meio-dia. Então havia não é? O dia mais quente, o dia de descanso nos campos. É o dia também da perseguição. A igreja sempre foi perseguida. Hoje a igreja ela está a ser perseguida também, não é? De uma maneira mais subtil. Hoje nós, para vermos a perseguição da igreja, precisamos ter discernimento. Mas na altura a perseguição era física. Hoje não é tão física. Hoje é mais o aspecto espiritual.
é mais no aspecto, não é, da mente, do coração. Não é? Eu vou dizer aos irmãos, a tática hoje do adversário que move a perseguição é de uma outra forma, não é? Hoje não vemos, tirando um ou outro país, não é? Os países muçulmanos perseguem a igreja de uma maneira mais física, mas no resto do mundo a perseguição não é tão física, a perseguição é mais, não é, de desviar a nossa atenção, é a mente. O adversário, ele, não é, ataca a mente. Hoje vivemos um período em que temos de ter muito cuidado, porque as informações, não é, aquilo que nós temos acesso, tudo, não é, nos dá acesso, nós temos acesso a tudo, toda a informação. E muitas vezes, irmãos, isto altera, isto, não é, ataca a nossa mente. Isto traz um desvio, não é, da atenção. Mas nós temos, nesta hora que estamos vivendo, temos que orar muito ao Senhor, para que o Senhor nos dê discernimento, nos dê entendimento do que é que está, o que é que convém, o que é que nós estamos ouvindo, é do Espírito ou não é do Espírito? Não é? Há uma fronteira entre aquilo que é do homem, da razão, e aquilo que é do Espírito. E neste momento a fronteira, ela é muito, não se vê muito, não é declaradamente. A gente olha e não vê, não, esta aqui está claramente a dizer, não. Às vezes se misturam as coisas. Nós precisamos, neste tempo que vivemos, de orar muito ao Senhor para que o Senhor nos ajude a ter este discernimento, entendimento daquilo que é do Espírito, aquilo que é do homem, da razão, e aquilo que é do adversário. Nós precisamos muito, irmãos. A igreja, desta hora, ela precisa muito deste entendimento, desta capacidade. Então era um período, não é como diz aqui, de perseguição da igreja, o tempo do imperador Constantino, ao longo da Idade Média. Era o desprezo da revelação, entrou a razão, a filosofia, tudo isto começou a ser valorizado, não é? Então trouxe então um prejuízo. A igreja, não é? As pessoas, elas se desviaram daquilo que era a revelação e o plano do Senhor. Foi um momento difícil da igreja, não é? Ao ponto daqueles que o Senhor estava a despertar e eles terem dificuldade de ver onde é que estava a igreja fiel. Onde está a igreja fiel? Irmãos, porque eram tão poucos, não é? Mas eu queria dizer aos irmãos o seguinte, mas sempre ao longo da história ficou, não é, um grupo maior, menor, mas nunca deixou de haver uma igreja que era fiel ao Senhor. Nesta época era difícil de encontrar, não é? Havia esta dificuldade de ver onde é que estava a igreja, porque começaram a aparecer e a despontar muitas outras coisas. À tarde, desejo muito, nós lemos capítulo 2, versículo 3, e eu não sei se a tradução é igual, não é? Capítulo 2, versículo 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Depois diz assim: desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, irmãos, a tarde fala também do calor da tarde, mas fala de um momento em que muitos encontraram refúgio na presença do Senhor. E diz aqui que no texto, nos irmãos, não é, lerem: desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento. Quer dizer que fala de um aspecto interessante, é que o Senhor é o refúgio. O Senhor é o lugar para onde nós devemos procurar este refúgio, não é? E quando falamos do Senhor, estamos a falar do corpo, de uma igreja que é o corpo. A igreja hoje, ela tem esta mesma característica. Eu acho até que todos nós que estamos aqui, nós fugimos do calor para nos escondermos à sombra do Senhor. Se nós olharmos para nós, talvez a grande maioria que está aqui veio para o Senhor por causa das lutas, não é? Eu vi, acho que todos nós, no momento da nossa vida, que nós procuramos esta sombra,
o sol da tarde estava sobre a nossa vida, não é? As dificuldades, os problemas, e nós fugimos, não é? Viemos procurar esta proteção, este refúgio. E quando nós viemos para o Senhor, o que é que nós encontramos? Nós encontramos este descanso. Não é? Nós passamos a descansar no Senhor. Irmãos, as lutas estão aí, o mundo está aí, os problemas da humanidade estão aí. Mas nós temos um descanso muito grande. E este descanso não é um dia de calendário. Nós não descansamos um dia por dia. Nós encontramos este descanso na presença do Senhor. O Senhor é o nosso descanso, é o nosso sabate. Nele nós descansamos diariamente. E isto é tão importante para nós. Irmãos, porque se nós não tivermos este descanso, nós estamos perdidos. As lutas estão sobre a nossa vida. Então foi o período em que eles encontraram refúgio. É também um período dentro da história da Igreja, é o período da Reforma. É o período, não é, em que Martinho Lutero, ele descobre a palavra, ele tem uma experiência maravilhosa, não é? Ele começa a pegar neste grande tesouro que era a palavra, ele abriu e ele começou a entender pelo Espírito. Ele entendeu tudo? Não, ele não entendeu tudo. Mas ele começou ali a perceber que onde ele estava, a situação onde ele se encontrava, estava fora daquilo que era a revelação, o plano do Senhor para a vida dele. E pela palavra ele descobre então este descanso, este refúgio tão maravilhoso que era o Senhor. E então começou o tempo da Reforma. Eu quando digo que Lutero não entendeu tudo, e nós estamos a falar do livro de Cantares, estamos a falar da revelação, o Martinho Lutero ele não entendeu o livro de Cantares. Ele achava até que o livro de Cantares não era necessário, nem devia fazer parte da Bíblia. Estava ali para quê? Para quê? Porque ele não entendeu. Mas algumas coisas ele entendeu. E para a época, não é? Era o abrir deste tesouro, era o começar uma grande... Era um período da vida da Igreja, irmãos, em que o Senhor estava então revelando-se de uma maneira maravilhosa. E como entendemos, não é? E os irmãos sabem a história. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, ela começou a estar à disposição de todas as pessoas, ela foi traduzida, não é? E começou-se então a descobrir, porque até ali a palavra do Senhor ela estava escondida, ela estava encoberta. O entardecer, despassar, antes, capítulo 2, versículo 17, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços, sobre os montes de Betel. Irmãos, antes que refresque o dia e surjam as sombras, não é? É o momento do dia ainda em que há alguma luz, que há alguma... não é? Mas a luz vai acabar rapidamente. O dia começa a passar, fim da tarde, o entardecer, ainda há luz. Hoje nós vemos isso porque os dias estão mais curtos, não é? Começa-se cedo, volta das 5, 5h30, começa a desaparecer o dia, começa a escurecer, mas rapidamente cai a noite. É o momento da Igreja, não é? Então em que há alguma luz, mas vai passar, irmãos. É um período em que o Senhor usa para derramar do seu Espírito de uma maneira muito especial. Se a Igreja vinha das lutas, do calor, muitos se tinham desviado da presença do Senhor, a Igreja tinha perdido o rumo, há um momento então que o Senhor derrama abundantemente sobre o seu Espírito, sobre grupos, não é? Em alguns lugares muito especiais, e começa então o momento do avivamento da Igreja, não é? O reavivamento da Igreja, mas que é um momento muito importante, porque começam então a aparecer, não é? Novos movimentos deste derramar do Espírito Santo, despertando a Igreja. Porquê é que era importante? Irmãos, era importante porque a Igreja
o mundo ia entrar no período das trevas, da noite. O dia estava a terminar, a luz estava a terminar, era preciso acender uma luz no meio, porque as trevas iam cair e tinha que haver luz. A luz não podia desaparecer. Não é? E hoje, às vezes, o Senhor fala connosco, mostrando em visões coisas muito interessantes. Às vezes o Senhor mostra o mundo em trevas, mas vê-se pontos de luz. Não é? O Senhor lembra de uma visão que o Senhor deu há algum tempo, mostrando a terra, o globo, todo escuro, mas no meio daquela escuridão haviam pontos de luz que estavam brilhando. É a presença da igreja. Então estes avivamentos que o Senhor operou, não é? Era o acender porque da luz em alguns locais, em alguns grupos, porque a noite ia cair e era preciso haver luz. E a operação do Espírito Santo, irmãos, cuidando da sua obra, cuidando da igreja. Porque é que era importante que houvesse luz? É importante que houvesse luz porque o Senhor quer salvar. O Senhor quer revelar ao mundo que vive em trevas, que há um povo que está na presença do Senhor e quem quiser pode vir para se juntar. É o momento de as pessoas olharem e serem atraídas pela luz. É um momento de evangelização, é uma nova fase da igreja que vai acontecer a seguir, não é? De a igreja existir neste mundo atraindo. Os irmãos compreenderão, se nós olharmos assim de uma maneira muito literal, que quando nós estamos às escuras e a gente, mesmo que seja ao longe, veja um pouquinho de luz, há uma tendência natural de nós sermos atraídos pela luz. Não é? Nós nos sentimos mais confortáveis, mais seguros num local onde nós tivermos luz. E o mundo que olha de fora, que está na escuridão, que está nas trevas, quando olha e vê a luz, o mundo se sente atraído. E se sente atraído pela segurança, não é? Sente-se atraído, e neste caso, no aspecto espiritual, a igreja, ela tem que ser esta luz. É por isso que neste momento da história da igreja, o Senhor começa a derramar do seu Espírito, para que em muitos lugares, e aconteceram avivamentos em muitos lugares do mundo, não é? Naquela época, o Senhor começou a operar para que as pessoas, quando caísse a noite, então tivessem um norte. As pessoas conseguissem ver onde havia luz e para serem atraídas por ela. Irmãos, então, é o momento, começa a haver então a consciência, começa pelo Espírito. Eu vou dizer aos irmãos o seguinte: a consciência de que Jesus vai voltar só tem quem está no Espírito. Quem não está no Espírito não tem esta consciência. Eu não estou a dizer que as pessoas não possam saber, quando leem a Bíblia, estudam a Bíblia, que elas não saibam que vai haver um tempo, não é, em que Jesus vai voltar. Eu vou fazer aqui um paralelo. Os irmãos, nos dias de Jesus, antes de Jesus nascer, todo o Velho Testamento falava de que viria o Messias. Israel sabia que o Messias vinha ou não? Mas Israel estava acordado, desperto, para o momento em que Jesus voltou. Ou antes, para o momento em que Jesus veio, em que Jesus nasceu. Israel estava atento, estava desperto. Israel recebeu o Messias. Porquê é que não recebeu? Mas eles tinham a palavra, eles sabiam. A profecia falava claramente onde é que Jesus ia nascer, como é que ia acontecer, os sinais. Sabia isso tudo. Israel sabia. Israel sabia que haviam alguns sinais que quando viesse o Messias iriam ser cumpridos. Que aquele que era o Messias, sinais que ia fazer. Israel viu isso tudo, eles sabiam tudo. Irmãos, Jesus fez milagres. E houve milagres que Jesus fez que eram sinais para Israel, para saberem que ele era o ungido, que ele era o Messias, porque as profecias falavam dos sinais, falavam o que é que ia acontecer.
Então, irmãos, eles estavam atentos. O problema hoje é este, não é? E eu agora vou falar aqui para nós. Os irmãos não sabem que Jesus vai voltar? Sabemos ou não? Sabemos. Mas o problema não está em nós sabermos, porque isso todos sabem. Não temos falado de outra coisa. Sempre que nós falamos que Jesus vai voltar. O problema é se nós estamos acordados para isto ou não. Se nós estamos despertos para este momento ou não. E o despertar para isto só é possível através de uma operação do Espírito Santo na nossa vida. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte: se o Espírito Santo não estiver sobre a nossa vida, nos despertando, mantendo-nos acordados, atentos, vigilantes, irmãos, nós vamos adormecer. Estamos na igreja, não é? Estamos aqui, ouvimos as mensagens, mas nós estamos despertos para outra coisa que não a volta do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo em função de outros interesses que não a volta do Senhor Jesus. Nós não estamos à espera que Jesus vai voltar, mas nós não estamos à espera. Até acho que se Jesus vier rapidamente atrapalha um bocado. Nós estamos tão envolvidos em certas coisas que não estamos preparados para este momento. Irmãos, e a igreja, ela tem que estar preparada para este momento. Então, quando o Espírito Santo, nestes avivamentos, veio ao entardecer, o Espírito Santo começou a criar também a consciência na igreja que ela tinha que estar preparada, ela tinha que se preparar para que quando Jesus voltasse, ela estivesse preparada. O irmão está-se a preparar, porque ter consciência leva-nos ao preparo. Temos que nos preparar, não é? Uma vida diante do Senhor, santificados na presença do Senhor, orando, clamando ao Senhor, com fé, não é? Para que o Senhor remova certas coisas da nossa vida, que, irmãos, o Espírito Santo nos dá esta compreensão. Há coisas da nossa vida que nós precisamos tirar. E às vezes nós não temos força para tirar. É por isso que nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, ajuda-me aqui. Vê a minha fraqueza, vê o meu problema. Será que isto é impedimento de um dia, quando Jesus voltar e eu partir? Será que é impedimento? O Senhor remove. E a igreja vive esta luta. Hoje a luta, irmãos, muitas vezes até nem é de fora para dentro. Não, às vezes não é o que envolve. Às vezes nós acusamos: não, o mundo é difícil. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte: a grande luta nossa é no nosso coração. É no nosso interior. Porque há coisas da nossa vida que nós não conseguimos. E nós muitas vezes queríamos tirar e não conseguimos. É por isso que nós estamos na dependência do Espírito. É por isso que nós oramos e dizemos: Senhor, ajuda-me. Senhor, prepara-me. E Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem, mas eu preciso da ajuda do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Às vezes nós esforçamos e nos desiludimos, porque estava a tentar fazer um esforço para me libertar, para resolver um problema que nós sabemos pela consciência do Espírito que atrapalha a nossa vida, e nós queremos tirar, queremos mudar, e o que é que nos acontece? Às vezes não conseguimos algum tempo, mas logo vem a desilusão a seguir, porque caímos novamente. A situação volta a acontecer e às vezes nos desiludimos, e depois entra dentro de nós, que é maligno, uma compreensão, um entendimento que não somos capazes, para nos levar a desistir de lutar. Irmãos, mas nós como igreja, nós não podemos deixar de lutar. E, irmãos, e nós temos armas, não é? Nós temos o Espírito Santo connosco, que nos vai ajudar a vencer, a lutar. Porquê, irmãos? Porque o Espírito do Senhor está sendo derramado. E nesta hora do fim, que se aproxima a volta do Senhor Jesus, o Espírito Santo está sendo derramado sem medida, preparando-nos, e preparando passa por aqui, preparando um povo para a volta do Senhor Jesus. Irmãos, e é neste momento é que a igreja, ela então vai e ela começa a proclamar o Evangelho. Não é? Ela, de uma maneira, ela movida pelo Espírito, o Espírito trabalha e leva, não é? A igreja, é ela começar a falar para que muitos venham ao conhecimento da salvação e muitos salvem. Depois temos o período da noite, capítulo 3, versículo 1.
fala deste período. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Mas a noite é o período difícil. Porquê que é o período difícil? Porque a noite é o período que nos leva a nós dormirmos. É à noite que surge o cansaço, não é? Literalmente falando, nós chegamos à noite, não é? Muitos de nós chegam à casa, já não têm muita vontade de fazer nada, depois do culto, cansados, não é? Estamos preparados para dormir, pelo cansaço. Irmãos, eu queria dizer o seguinte: o cansaço virá. Se nós não formos renovados pelo Espírito Santo, o cansaço nos vai levar ao sono. E dormindo, não é? Nós não estamos despertos. Eu queria dizer aos irmãos, contando, nos dias do Senhor Jesus, começou a chegar um momento em que Jesus ia morrer, não é? Na madrugada anterior, ele foi orar. Convidou alguns dos discípulos para ir com ele, não é? Para orar. Era um momento para dormir. Era um momento para orar. Jesus tinha essa consciência, ele sabia. O momento não era para descansar, o momento era para a oração. Mas era à noite. E naturalmente a tendência é dormir. O que é que aconteceu aos discípulos? Adormeceram. E Jesus veio e viu-os a dormir e ele despertou-os. Mas depois Jesus voltou. E quando regressou novamente, o que é que aconteceu? Nenhuma hora, nenhum momento pudeste velar comigo. É o momento, irmãos, do cansaço, do sono. É este momento difícil. É o momento em que Jesus vai voltar. A igreja está em cima deste grande momento. Está-se a aproximar o período da meia-noite. Da noite, do momento do dia em que Jesus volta para buscar a sua igreja. Mas a igreja, ela está, pelo cansaço, dormindo. Irmãos, nós temos que orar muito para que o Senhor nos desperte. Quando digo dormindo, não falo no aspecto literal. Mas, como diz aqui, falamos do aspecto do acomodado, não é? Estamos na igreja, é confortável, sentimos bem, gostamos dos cultos, até entendemos que o Senhor de vez em quando fala connosco, mas nós deixamos de lutar, acomodamos, paramos. E se nós entendermos a salvação como um caminho, não é? Irmãos, parar no caminho é fazer o quê? É nunca chegar ao destino. O Senhor tem um destino para nós. É por isso, irmãos, que nós temos neste momento, não é, que estar despertos. O cansaço vem, o sono vem, mas é nesse momento que nós oramos e dizemos: Senhor, ajuda-me a estar desperto, ajuda-me a estar vigilante. Irmãos, e o Senhor, quando nós oramos, o que é que o Senhor faz? O Senhor vem sobre a nossa vida, derrama uma bênção do seu Espírito, renova a nossa vida espiritual e nós despertamos. Mas atenção, porque despertamos por um tempo, às vezes curto, porque logo volta o cansaço outra vez. Então, neste momento que nós estamos vivendo, a igreja tem que ser uma igreja de oração. Nós temos que orar muito ao Senhor. Nós temos que dobrar o nosso tempo de oração. Mas porque o natural será acomodarmos, será pararmos, não é? Capítulo 3, versículo 6, nós lemos: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, incenso, em toda a sorte de pós aromáticos? Irmãos, a mirra fala das lutas. Quem é esta? Não é? Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra? Então a igreja é uma igreja que sofre, que luta com as coisas. É uma igreja do sofrimento. Nós temos de ter uma igreja que temos de ter capacidade para lutar, para sofrer. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: e é esta luta, esta dificuldade que a igreja sente neste momento, nesta época, que leva a igreja
a orar mais, a estar mais na presença do Senhor. É como se as nossas lutas fossem um perfume, não é? Eu vou dizer aos irmãos o seguinte: um perfume é uma coisa que cheira bem. Como é que as lutas podem cheirar bem? Não é? Irmãos, é porque nós buscamos mais o Senhor. O mundo olha para nós e vê o nosso testemunho. No meio das lutas, das dificuldades, o mundo olha e vê como nós estamos despertos. E vê que nós não desistimos. Vê como nós somos fiéis. Vê a presença do Senhor operando no nosso meio, na nossa vida, sustentando, renovando. O mundo olha e vê os milagres do Senhor. No meio das nossas lutas e dos nossos sofrimentos, na nossa oração, colunas como fumo falam da nossa oração. O incenso fala da oração da igreja neste momento, nesta hora, que faz com que o Senhor esteja sobre ela, operando grandes vitórias, grandes livramentos, grandes milagres. E isto é perfume para o mundo. Muitas vezes o mundo olha e não entende que nós estamos no meio de tantas dificuldades. E como é que nós estamos felizes? Como é que nós temos alegria? Como é que nós temos paz? E nós testemunhamos dizendo assim: é a presença do meu Senhor na minha vida que tem sustentado a minha vida. Não é? É o resultado da operação do Espírito. E nós falamos deste amor tão maravilhoso que é o amor do Senhor sobre a nossa vida. Então, irmãos, quem é esta que sobe do deserto? Quem é esta que aparece num ambiente? Irmãos, eu vou dizer o seguinte aos irmãos: este deserto não nos identifica ao mundo de hoje. O mundo hoje não é um deserto. No deserto é local bom, agradável para viver. Este mundo é agradável para nós. É bom vivermos aqui. É por isso que a igreja ela clama: Senhor, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Porquê? Porque isto é tão seco, é um deserto tão grande. O momento na história da igreja que nós vivemos é identificado aqui como este deserto. Então, irmãos, precisamos estar preparados, não é? Quem é esta que sobe do deserto? É a igreja fiel. Todos armados de espadas. Irmãos, no versículo 8 deste capítulo: todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. Irmãos, a igreja de hoje é uma igreja que está armada. E as armas da igreja são as armas do Espírito. Os temores noturnos, as lutas do momento em que nós estamos vivendo virão. Mas a igreja ela tem que usar a palavra, ela tem que conhecer a palavra. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, ele venceu usando a espada. Ele estava armado com a espada. E ele venceu, não é? Pela palavra. Irmãos, nesta época, neste momento é a mesma coisa. A tentação virá sobre a nossa vida. Mas nós temos que vencer armados com a palavra. Temos que usar a palavra. Temos que ter a espada assim. A espada não é para ficar guardada na mesinha de cabeceira. Não é para ser usada como amuleto. A espada é para estar bem conhecida, bem preparada, sabermos usá-la muito bem, ser destros no uso da palavra do Senhor. Mas nós temos que treinar. Nós temos que diariamente usar a palavra, não é, como treino, para quando chegar a hora da luta nós sabemos muito bem manuseá-la, sabemos muito bem o que é que diz a palavra. Eu às vezes fico preocupado que há irmãos que têm uma falta de conhecimento da palavra grande. E isso é fácil de perceber quando chegam junto de nós e nos pedem oração e pedem algum conselho sobre alguns assuntos que, se conhecessem a palavra, já sabiam. Porque a palavra contém tudo. Tudo o que nós precisamos saber está na palavra do Senhor. O irmão tem a espada guardada em algum sítio, mas a espada é para estar aonde? Como é que diz o texto? Não é? Versículo 8: todos armados de espada, destros na guerra, cada um com a sua espada aonde? Na mesinha de cabeceira, guardada lá em casa, pousada na prateleira. É? Então é para ter a espada aonde? À cinta. Ela está perto. Quando chegar a hora de a usar, nós usamos-la. Não é? Temos que a ter connosco. Tem que estar viva pelo seu Espírito na nossa vida. Então, irmãos, palavra. Não é? E agora os irmãos vejam, nesta hora da noite, como é que o Senhor da eternidade, Ele olha para a igreja, e estamos a falar para a igreja, estamos a falar para a igreja fiel.
Nós vemos aqui, capítulo 4, do versículo 1 a 15, os irmãos depois leiam em casa. Mas vamos ler só o primeiro versículo, que diz assim: isto é, o Senhor na eternidade, olhando para a igreja, e Ele, como Ele vê a igreja. Capítulo 4, versículo 1. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como das pombas. O olhar da igreja, a pomba fala do Espírito Santo, não é verdade? Quando Jesus foi lá batizado no Jordão, houve uma visão que mostrava que uma pomba descia sobre ele, falando do Espírito Santo que estava sendo derramado. Então a igreja hoje, ela olha pelo olhar do Espírito, não é pelo olhar da razão. Todos temos razão, não é verdade? Quando olhamos pelo olhar da razão, todos nós temos razão, temos os nossos argumentos, temos a nossa vontade. Meus irmãos, nesta hora que a igreja do arrebatamento, a igreja que vai partir é uma igreja que olha e olha pelos olhos do Espírito. Ela não vê os seus interesses, mas ela vê segundo aquilo que é o plano do Senhor para a vida dela, no momento profético que nós estamos vivendo, tão especial. Não és que és formosa, os teus olhos são como das pombas e entre as tuas tranças. As tranças fala de uma mente alinhada. Uma mente alinhada por aquilo que é o plano do Senhor. Nós não podemos achar que as coisas são de uma forma ou de outra. Nossa questão é esta: o que é que o Senhor acha? Qual é o plano do Senhor para a minha vida? Qual é o plano do Senhor para a vida da igreja? E é aí que nós alinhamos. Não é orar para que o Senhor venha abençoar os nossos planos. Somos nós que entramos dentro do plano do Senhor e alinhamos a nossa vida por aquilo que é a vontade do Senhor nesta hora. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no Monte Gileade. Depois, irmãos, capítulo 4 começa a descrever o que o Senhor vê. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte: o Senhor a palavra começa a descrever como o Senhor vê a igreja, e eu queria dizer o seguinte: e o Senhor olha para a igreja, que igreja? Ele olha como vê a amada dele. A igreja que o Senhor ama. E a igreja que o Senhor está comprometido, está noivo dela. E que o Senhor vem buscar para casar com ela. É essa a noiva. É isso que o Senhor vê. Toda esta descrição, daqui para a frente, capítulo 4, fala exatamente disto. Fala da igreja, da noiva. O Senhor Jesus não vem buscar uma igreja que lhe é infiel. Ninguém, não é, procura uma igreja, uma esposa que lhe é infiel. Uma noiva infiel. Não é? No momento em que o noivo vê ou descobre que a noiva lhe é infiel, não há casamento. Não é? O Senhor Jesus vem buscar uma igreja fiel. E Ele está falando da igreja que lhe é fiel, a maneira como Ele a vê. E Ele a descreve pelo seu olhar, por aquilo que Ele vê, por aquilo que ela é e que representa para Ele. Então, irmãos, és formosa, não é? Eis que és formosa, amiga minha. A formosura é dada pela revelação do Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos faça formosos. Porque sem esta operação do Espírito Santo na nossa vida, não há formosura. Há muitas coisas, não é? Há coisas humanas, não é? Mas é o Espírito que molda e transforma a nossa vida e nos fazendo agradável aos olhos do Senhor. Já falamos das colunas de fumo, da mirra, não é? Passar à frente. Antes que refresque o dia e caia uma chuva, irei ao monte da mirra, ao teiro do incenso. Não é? Foi o momento em que Jesus também viveu, lá no Gólgota. Passar à frente, à meia-noite. Meia hora de meia às trevas, em Israel. Tradicionalmente era a hora de o noivo ir buscar a igreja, nos casamentos. Fala então do tempo do arrebatamento. Capítulo 4, versículo 16, nós lemos: levanta-te, vento norte, e vem, do vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Este vento fala do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo hoje está passando pela igreja, é este vento, não é? Despertando os aromas, os dons espirituais,
Irmãos, a grande operação do Espírito no meio da igreja, preparando a igreja para este dia tão maravilhoso que é o dia do arrebatamento. Não é? O Espírito do Vento opera com liberdade no meio dela, e então a esposa e o Espírito dizem: vem, não é? O Espírito Santo está trabalhando nesta hora tão maravilhosa para que o Senhor Jesus volte e ela se deleite na sua companhia. Capítulo 5, o momento do arrebatamento. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Não é? O Senhor aceitou o convite da noiva, já entrou no jardim dela, não é? A igreja estava preparada, mas a igreja não. Depois do arrebatamento, não é? A nação de Israel clamando, volta ao Sulamita. Capítulo 6. Irmãos, nós lemos então, a igreja partiu, foi para a eternidade, e agora Israel, os irmãos sabem que abriu-se um parênteses na vida, na história, que é o tempo da igreja, não é? Todo o Velho Testamento, o Senhor querendo estar com Israel, preparando um povo. Israel não aceitou, não recebeu o Messias, e pelo rejeitar de Israel abriu-se um tempo, um período, que é o período da igreja. Irmãos, mas isto é um parênteses na história. O Senhor usa a igreja vai partir, não é? O parênteses vai fechar, a igreja partiu, está com o Senhor. Agora volta o tempo para Israel. Não é? Então vemos aqui esta Sulamita falando de Israel, ela clamando. Ou antes, peço desculpa, a Sulamita fala da igreja. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: Sulamita é o feminino de Salomão. Salomão é o masculino, Sulamita é o feminino. Não é? Então, o Espírito Santo e a igreja. A igreja partiu. Agora Israel está na grande tribulação, a igreja está na eternidade, nas bodas do Cordeiro, a igreja está lá com o Senhor, nos braços do Senhor, nesta bênção tão maravilhosa que todos nós desejamos. Mas Israel está numa luta muito grande, está na grande tribulação. Israel deseja, não é? E faz, volta, está pedindo para que o Senhor venha com a igreja, não é? E o Senhor vai voltar com a sua igreja para estar, não é? Abre-se uma oportunidade de salvação para Israel. O Senhor voltou, não é? Para a noiva, colhi a minha mirra, a minha especiaria. A referência à mirra é agora já no passado. O momento do arrebatamento é o momento de grande doçura e alegria para o Senhor Jesus. O Senhor fala à noiva que está com ela no céu: comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. A igreja, então, nas bodas. A igreja infiel desejava ter o seu presente, mas o Senhor não estava e não prestava atenção à sua voz. Recusava-se a despertar do sono. Não é? A igreja infiel não estava disposta a viver uma vida santa. O resultado é que foi deixada para trás. Sabe que o arrebatamento já aconteceu e que ela não participou dele. Depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, estávamos a falar. Não é? Depois há uma série de coisas, comparando o arrebatamento de Elias ao arrebatamento da igreja. Já falamos. Quem é esta que aparece sobre a alva do dia? É a igreja fiel em toda a sua glória. Antes de voltar com o Senhor Jesus, nós vivemos nos braços, passamos as noites nas aldeias. Muito bem. Pronto, vamos ficar por aqui. Penso que as crianças estão aí à espera. Depois iremos mais tarde falar de um outro aspecto que ficou por falar. Vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor. Sim.
Algum louvor? Tem uma candeia. Precisa estar bem acesa. Graças a Deus. Todos os santos têm algum louvor? Não? Os jovens têm? Também não? Está lá uma mãozinha lá atrás a dizer que não. Muito bem, vamos então terminar. Eu vou pedir a um adolescente para glorificar o nome do Senhor em oração. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Agora dizemos que o amor eterno do nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, o poder, os dons do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um, desde agora, para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Lembramos só que estaremos nesta semana nos cultos à hora do meio-dia, né? Mais, algo menos um quarto, não é? Terça, quinta e sábado, não é? São os 3 dias em que a igreja ela estará aberta a 1 menos um quarto, para buscarmos o Senhor. E buscar o Senhor é nesse sentido, de estarmos despertos, preparados para a volta do Senhor Jesus. Estamos à disposição agora dos irmãos para algum assunto. A todos, a paz do Senhor Jesus.